E hoje aqui no programa de Utilidade Pública, o assunto é o curso de formação de síndico profissional que é promovido lá pelo INTC, que é o Instituto Nacional de Treinamento Comportamental, aqui no estúdio com a gente. Aqui algumas das pessoas que vão estar com palestras, passando orientações também nesse curso, que é o Henrique, que é administrador e contador, Nara, que é advogada, e o Gilmar Antônio, aí, que é o presidente da Associação de Síndicos e Condomínios aqui do estado de Sergipe. Mesmo que esteja na mão de uma administradora, isso não isenta a responsabilidade do síndico. Não, não isenta. Porque mesmo estando numa administradora, o funcionário sendo administradora, o condomínio ele ainda é corresponsável por aquelas pessoas que estão ali trabalhando. Então, ele tem que estar atento na contratação dessa administradora, verificar todo o seu portfólio, ver com quem ela já contrata, com quem ela presta o serviço, se possível fazer uma pesquisa na Justiça do Trabalho, se tem muita ação trabalhista contra ela, porque é uma ação trabalhista, o funcionário vai entrar contra a empresa e vai entrar contra o condomínio, que vai ser o corresponsável que ele estava gerindo aquelas pessoas no momento que eles estavam trabalhando naquele período. Então, não isenta o síndico com isso. O síndico tem que ter a perspicácia, né, tem que ter a atenção em contratar uma administradora, fazer uma pesquisa bem minuciosa para que futuramente ele não tenha nenhum caso específico de ação trabalhista botando o síndico como corresponsável. E aí, frisando também aquela questão que a gente abordou aqui no bloco anterior. Não necessariamente o síndico precisa ser morador do prédio. Esse síndico devidamente habilitado, ele pode ser contratado mesmo não morando ali no prédio. Tem que botar na balança, tem que saber os prós e os contras de se ter um síndico dentro do prédio, já que se você tiver a opção de alguém que queira, ou então contratar uma administradora. Por quê? Assim, tem um problema com o morador, então é mais fácil uma pessoa de fora ter essa tratativa, não vai ter aquela animosidade de vizinhos, porque é muito difícil conviver. A quantidade de demandas que nós temos em relação a brigas de vizinhos é incrível. Além da responsabilidade. É cano, é carro, que é garagem, então tudo com C. Tudo é barulho, som do vizinho, entendeu? E as pessoas são cada dia mais intolerantes, né? As pessoas chegam atarefadas, chateadas com o trânsito e descontam no seu vizinho ali. As pessoas sequer dão um bom dia. E então, quando aquele vizinho é o síndico... Nossa, então aí fica cheio de dedos. Então, às vezes, é necessário contratar uma terceira pessoa para que evite essa animosidade que cria por conta de ajuizamento de uma ação e tal. Você encontra com um colega, um vizinho que está inadimplente e foi o síndico que ajuizou, moveu a ação, então fica... Então gera um mal-estar. Gera um mal-estar. Eu já fui síndico, Dânia, e realmente é uma atividade árdua. Eu já recebi telefonema de madrugada, porque o morador chegou, de certa forma, embriagado e dentro do seu próprio apartamento estava incomodando quem estava embaixo. Então, foi telefonado para o meu apartamento de madrugada para que eu fosse lá acalmar esse morador. E assim, é complexa a situação, porque assim, a pessoa, porque o condomínio tem o síndico, a figura do síndico, isso não quer dizer que as pessoas não vão estar vivendo ali e que elas não possam se ajudar, né? Então, em comunidade, entendeu? A pessoa, tudo vai ser o síndico responsável, ou seja, se o vizinho liga o som alto... O barulho do salto, até salto isso incomoda. Pois é, até o síndico vai ser responsável pelo comportamento das pessoas, não, né? Dani, eu costumo dizer que o síndico não tem vida própria. Eu escuto isso por demais, no dia a dia. Mas o síndico, ele precisa se educar e educar os condôminos. Parte daí, parte dessa primícia. Você precisa educar as pessoas. Tem gente que não está preparado para morar em um condomínio, para viver em sociedade, para viver ali no coletivo. E isso também a gente vai trabalhar no curso. A questão do trabalhar o psique, trabalhar o lado comportamental das pessoas. É como conduzir, né? Você chegar em casa, ligar o som alto, no condomínio não pode. Aí vai ter que ser pela penalidade, multa. Tem multa. Então tem que ter a convenção estipulando isso, que é a conduta antissocial. É um nome que, inclusive, está na moda. É a conduta antissocial, aquela pessoa que não sabe conviver em sociedade. Então, vai doer onde? No bolso. Agora, isso não vai fazer com que ele passe a ser educado, entendeu? Mas onde é que dói mais? No bolso. Outra então, situação. Né? Lamentavelmente, o ideal é que não se necessitasse disso, né? Assim como aí os radares, essas câmeras de monitoramento, o ideal é que ninguém cometesse infração, porque aí não iria haver essa necessidade. Mas, infelizmente, como a Nara está dizendo... E como é na lei, às vezes as pessoas não se dão o trabalho. O objetivo do curso vai ser justamente esse. Alertar as pessoas que existem mecanismos legais para que você possa pautar a vida no condomínio
assim, errou, vai pagar multa, errou, vai pagar multa. E ali Inclusive, todo mundo ciente, assinando aquilo ali. Isso, porque tem um quórum específico para poder aprovar isso. Pois é. Não pode ser assim, porque também ninguém quer ir para reunião de condomínio, né? Não, ninguém aí a quer ir para questão reunião de é condomínio. essa. Que é outro monstro, né? É outra coisa que a gente precisa E eu acho que também por conta disso, porque as pessoas não têm as informações, as coisas vão sendo atropeladas. Tipo assim, eu acho que sim, peraí que eu vou procurar saber. Não, a gente vai ver se pode. Ou seja, a reunião de condomínio se transformou assim numa coisa pouco providencial. Você não sai dali, muitas vezes, eu não estou generalizando, com resultados práticos, entendeu? Exato. Com medidas já acertadas. Às vezes ela não é muito Dani, produtiva. A associação, a Sindicom, nós preparamos um programa, um roteiro para fazer uma assembleia, para fazer uma reunião de condomínio. Porque, na grande maioria, os condôminos, ele não lê o regimento, ele não lê a documentação quando ele recebe a chave do condomínio. Ele não lê. Aí recebe a multa. Por que a multa? Porque eu estacionei na garagem do vizinho, porque eu estacionei mal estacionado. Chegou o final de semana habilitado, estacionou e pegou uma área da garagem do vizinho. Que eu quero fazer mudança no domingo, eu quero furar uma parede. Eu estou saindo para o trabalho no horário inadequado, deixo o lixo na porta, aí ele recebe uma multa. Não leu, precisa saber. Tem um horário para colocar o lixo. Quer usar a área comum. Quer usar a área comum. Fazer casamento usando a área comum. A questão do salão de festa. Não, casamento, culto, velório. Tudo. Em área comum não pode. Isso aí precisa ser ajustado. Verdade. E isso acontece, isso precisa ser ajustado ali. Muito. E principalmente nas primeiras reuniões. Porque o que se define ali logo na formação do condomínio, você tem o regulamento e a convenção. Isso, a convenção. Regimento interno. O regimento, ou seja, você pode alterar algumas coisas dali, não pode? Pode. Em assembleia, sim, sempre que houver necessidade. E depois desse curso vai haver necessidade, porque vocês vão passar a ter conhecimento de coisas que vocês não sabiam, porque está previsto na lei e as pessoas desconhecem. Entendeu? Na verdade, em condomínio, acho que falta muita informação, assim. Além, claro, do que a gente está falando, do bom senso e, assim, de respeitar o outro, assim, do sentimento da coletividade, da harmonia mesmo, de conviver em harmonia. A gente deixou aqui um questionamento em aberto, quando a gente começou, no primeiro bloco ainda, que a gente começou a falar sobre inadimplência. E aí surgiu aqui o questionamento, olha, inadimplência, doutora Nara trouxe aqui, olha, às vezes a pessoa está inadimplente, mas aí está fazendo festa, está de carro novo, está trocando de carro, enfim, a vida pessoal aí a gente deixa, mas assim, utilizar a área comum, que geralmente cobra-se uma taxa, por exemplo, um salão de festas, estando inadimplente. O regimento, na grande maioria, diz que não deve usar o salão de festa, por exemplo. Mas a gente tem que usar do bom senso e o condômino usa e recebe multa. Ele paga uma multa porque ele não estava apto a usar o salão de festa. E ainda muita gente vai para a justiça e alegar que isso é uma dupla penalidade, porque se ele fica inadimplente e ele vai ter uma multa para pagar, ou vai ter juros e multa para pagar, ele acha que ele não pode ser cerceado do direito de usar o salão de festa. Então, assim, cabeça de juiz, cada um entende de um jeito. Por isso que a jurisprudência também é uma outra fonte muito importante para poder dirimir esses conflitos, entendeu? Então, assim, vai depender muito. Agora, o mais importante é que esteja na convenção, que esteja lá previsto, entendeu? Uma coisa que é pacífica, quem está inadimplente não pode votar, não tem o direito de voto. Isso é o mais comum, mas em relação a usar essa área do condomínio, é bom estar determinado na convenção. Infelizmente, nosso tempo chegou ao fim, mas eu agradeço imensamente a presença de vocês aqui no programa Utilidade Pública, a gente falar dessa questão desse curso de formação de síndico profissional, que acontece de 25 a 29 de abril, que é o curso de formação de síndico profissional. E, por exemplo, alguém aí assistiu, ficou sabendo, se interessou, queria telefone de contato rapidinho para a gente encerrar. 32 22 90 43 e o 99961 5636. E aí a pessoa não conseguiu, tentou, não conseguiu, porque estava dando ocupado lá do Instituto, e aí tem como recorrer à associação. Liga para a Sindicom no 3041 45 90 ou no 98859 9990. Gente, mais uma vez, muito obrigada pela presença de vocês aqui no Utilidade Pública. Obrigada a vocês. E um ótimo dia para vocês. Obrigada. E o Utilidade Pública de hoje fica por aqui. A gente volta a se encontrar amanhã, aqui no mesmo horário na sua TV Apripê, a partir das 13h30. Eu espero você.